Fala, meu aluno do Instituto Darwin, que saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. E para dar continuidade aos nossos estudos, nós não podemos parar. Eu estou gravando aqui de casa, mas para mim é uma alegria estar aí contribuindo com o teu conhecimento. Coraçãozinho para todos vocês. E para a aula de hoje, como o nosso próprio slide aqui do meu lado fala, nós vamos falar de vírus e doenças associadas. Estamos aí com essa grande pandemia do Covid-19 que se comporta como os demais vírus, né? Contaminando em geral os seus hospedeiros. Então, na aula de hoje, nós vamos entender todo esse funcionamento do comportamento de vírus e algumas doenças associadas a esse vírus, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre vírus e doenças oportunistas. Logo no nosso primeiro slide, aqui ao meu lado, você tem já um comparativo do tamanho, né, e da classificação dos vírus. Como você pode observar, essa imagem ela foi obviamente ampliada milhares e milhares de vezes, né, através de microscopia eletrônica, mas você vai ter aí dois tipos de vírus. Aqui são os vírus não envelopados, aqui vírus envelopado. No caso do Covid-19, ele tem uma propriedade de ser um vírus envelopado. Mais adiante, nós vamos entender o porquê que essa característica é vantajosa. Então, como que acontece a infecção por vírus, né? Alguns biólogos, eles entram em discussão entendendo que os vírus, eles não são seres vivos. E outros dizem que eles sim são seres vivos por apresentarem ácido nucleico. Então, olha essa característica. No momento da infecção viral, aqui nós temos um vírus e aqui nós temos uma célula. Ok? Então, antigamente, na época que eu estudava, nós falávamos o seguinte, que os vírus invadiam a célula hospedeira. E hoje nós sabemos que não acontece dessa forma, não é uma invasão. Acontece uma ligação entre o vírus e a célula hospedeira. Olha que bacana. O vírus ele se aproxima, né, da célula hospedeira com os seus ligantes, que são essas pequenas estruturas aqui, são seus conectores, que irá se conectar às nossas células hospedeiras, igual a chave em uma fechadura. Nesse momento que acontecer esse encaixe perfeito, vai haver a inserção do material genético viral ao nosso material genético. Nesse momento, a célula se torna uma célula hospedeira e passa a trabalhar em favor do vírus. Ela não mais mantém o seu metabolismo próprio. Ela vai trabalhar em favor do vírus nesse caso. Ok? Então não acontece uma invasão, acontece uma permissão, tá bom? Uma conexão entre vírus e célula hospedeira. Olha aqui nosso primeiro slide. Vamos colocar bem aqui. Os vírus são agentes infecciosos acelulares. Acelular significa que ele não vai ter, olha aqui, não vai ter organização celular. Ele não vai ter organela citoplasmática, ele não vai ter envoltório nuclear, não vai ter bicamada lipídica. Ele vai ter sim um envelope lipídico simples, não é uma bicamada lipídica como nós falamos em sala de aula quando nós estivemos aí no Instituto Darwin. Ok, meus amores? Então eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura. Antes de eu passar, eu quero que você observe esses dois termos na letra C aqui, ó. Possui um único ácido do tipo nucleico, ou é de DNA ou de RNA. Você nunca vai ter os dois em um vírus, ok, gente? Ou é uma coisa ou ele é outra coisa. Olha esse comparativo entre uma célula humana, uma bactéria, aqui ó, uma bactéria, célula humana, vírus. Ok? Vamos olhar aqui. Bacteriófago,
Outro vírus, outro vírus. Então você pode observar que os vírus, eles têm uma capacidade de inserir, de invadir, de conectar-se a uma célula hospedeira. Tranquilo, gente? Vou mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Nessa imagem, observe essas características. No canto A daqui, eu tenho os vírus não envelopados, ou seja, ele é composto por capsídeo, em alguns casos um nucleocapsídeo, que é tipo uma microcápsula que protege o DNA dele ou o RNA dele, e que são essas esferas proteicas bem aqui externamente, olha, essas esferas proteicas. Nesse caso, no caso do mosaico do tabaco, os capsídeos também vão estar aqui fora, olha. Ok? E dentro ele vai ter o ácido nucleico. Como eu disse no slide anterior, ou ele é de DNA ou ele é de RNA. Nesse caso, você tem um vírus de DNA e do outro lado o vírus de RNA. Então, o que você vai ter no vírus não envelopado? Você vai ter o capsídeo, você vai ter um núcleo capsídeo e o ácido. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Nucleico. Tá? No caso da imagem B, você vai ter um vírus. Vou cortar bem aqui, galerinha, ó. Bem aqui. A imagem B e aqui a imagem C. No caso da imagem B, você vai ter um vírus envelopado. O que é esse envelope, professor? No caso desse envelope, ele vai ser envolvido por lipídio mais o DNA, mais o ácido nucleico. Tá ok? Ou DNA ou RNA, tanto faz. E na imagem C, você também vai ter um vírus não envelopado. Tranquilo? Então, essa nomenclatura é muito simples. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Essa característica, essa vantagem de ser envelopado, como no caso do Covid-19, ele dá ao vírus uma maior capacidade, uma maior velocidade no processo de infecção no seu hospedeiro e também no seu metabolismo, ou seja, de infectar ou de causar doença no seu hospedeiro. Por quê, professor? Lembra que a nossa célula ela é formada por bicamada lipídica, né? Olha aqui a bicamada lipídica. E o vírus envelopado, ele tem lipídio. Então, gordura com gordura, né? Essa polaridade, ela vai ter associação. Então, no momento que o vírus chega, no momento que o vírus se aproxima com a sua membrana lipídica simples, vai haver o que, galera? Uma conexão. Ele vai conseguir ligar-se à célula hospedeira em virtude dessa camada lipídica. Olha que bacana, olha que interessante. Vou fazer uma outra alusão aí. O vírus que provoca a AIDS, o vírus HIV, que provoca ou pode provocar a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, ele também é um vírus envelopado. Olha que bacana, né? Então, no momento que ele entra no teu corpo, por ser envelopado, ele consegue infectar mais velozmente e acaba destruindo todo o teu sistema imunológico. Você vai desenvolver a AIDS e você pode morrer por doenças oportunistas. É claro que hoje já existe toda uma medicação e um aparato para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Não é isso, gente? Então, relacionamento sexual, homoafetivo, heteroafetivo, tem que ser com preservativo, com a camisinha. Quer brincar? Pode brincar, mas desde que você esteja protegido.
Tranquilo? Professor, e agora? E o vírus não envelopado? Significa dizer que ele não consegue infectar as células hospedeiras? Não, 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 não. Ele consegue sim infectar as células hospedeiras, só que ele demanda o quê? Mais tempo para se aproximar da célula hospedeira, para se encaixar, para fazer com que ela se ligue, para fazer com que o ácido nucleico do vírus penetre dentro da célula hospedeira e assim ative o seu metabolismo. Tranquilo, galera? Então, o que foi que nós falamos agora? Estrutura viral. Bora para a revisão? Qual é a estrutura viral? Você vai ter nos vírus não envelopados capsídio, que são essas moléculas que estão aqui no nosso slide. Em alguns casos, nucleocapsídeo e o ácido nucleico. Tranquilo? Em outros casos, envelope lipídico simples, capsídio. Em outros casos, nucleocapsídeo e o ácido nucleico. Tá ok, gente? Então eu apresentei para vocês vantagens e desvantagens desse micro-organismo altamente patogênico. Tranquilo? Faço uma pergunta agora para você. É possível que no vírus eu tenha DNA e RNA junto? O que você vai me responder, meu aluno Darwin? Obviamente que não é possível. Ou seja, ou eu vou ter DNA ou RNA. Tranquilo? Vamos lá. Aqui são as características de envelope, que eu já falei para vocês, né? Quem são os envelopados e quem não são. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Olha que bacana. Quem são os hospedeiros dos seres dos vírus? Quem são os hospedeiros dos vírus? Perdão. Quem são os hospedeiros dos vírus? Todos e qualquer organismo vivo. Todos os outros seres vivos. Protozoários, fungos, bactéria, células vegetais das próprias plantas e os seres eucariontes, né? Como nós, mamíferos superiores, né? Olha o que é metabolismo celular. Membrana plasmática aqui fora, formada por bicamada lipídica, né? 2 camadas de lipídio intimamente ligadas. Dentro você vai ter as organelas, bem aqui você vai ter mitocôndria, centríolo, aqui lisossomos, complexo de Golgi, né? Aqui, olha, retículos endoplasmático, mais dentro você vai ter a carioteca, que é o envelope nuclear, e mais dentro você vai ter o núcleo. É isso que o vírus não tem, todo esse aparato celular. Ele só vai ter capsídio, nucleocapsídio, em alguns casos, e o material genético. Então, os vírus, eles têm essa múltipla capacidade de infectar, de parasitar. A própria nomenclatura viral nos diz o seguinte. Aqui você vai ter o ciclo de reprodução dos vírus. Nós vamos evidenciar o vírus bacteriófago, tranquilo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos estudar 2 ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vou mostrar aqui na imagem, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Olha como acontece. Acontece que o vírus bacteriófago ele precisa de uma célula hospedeira. Como o título dele é ser bacteriófago, ele vai parasitar células bacterianas. Como que vai acontecer? Vamos aqui ao nosso slide. Olha que interessante. O bacteriófago, fiquei muito perto, ele vai se encaixar na célula hospedeira. Olha que delícia. Ele vai se encaixar na célula hospedeira. Para que haja esse encaixe, a célula hospedeira vai ter que permitir a sua aproximação e o seu encaixe. Logo depois, ele vai inserir o seu material genético, né? Vai acontecer uma deliciosa
penetração do material genético. Logo depois, você vai ter a sua inserção, né? Começou a penetrar a célula hospedeira. No momento em que ele consegue enviar o seu ácido nucleico, essa célula hospedeira, ela não se controla mais. Ela não trabalha em favor de si mesma. Ela vai trabalhar na produção de novos vírus. É isso que está acontecendo aqui no Covid-19, no momento que ele infecta um hospedeiro. Então, vai acontecer a biossíntese, que é a produção de novos vírus, né, pela célula hospedeira. E no final, você vai ter maturação e logo no final, você vai ter lise. Lise significa rompimento. Rompimento. Rompimento do que, professor? Rompimento da célula hospedeira. Então, quando todo o aparato viral na maturação está completo, os vírus, irão romper a célula hospedeira e, obviamente, essa célula vai morrer. Que ciclo reprodutivo é esse? É o ciclo lítico. Então, grava esse esquema na tua cabeça. No ciclo lítico acontece o quê? Lise, rompimento. Tranquilo, meu aluno Darwin? Vamos para o próximo ciclo, o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico eu vou ter a inserção viral, né? A inserção do material genético na célula hospedeira. Nesse momento, o ácido nucleico do vírus vai se inserir no ácido nucleico da célula hospedeira. Hospedeira, olha aqui. Só que, por um acaso, ou especificamente, não vai haver ativação desse ácido nucleico do vírus, né? É como se ele ficasse assintomático nesse primeiro momento. O que pode acontecer? Pode acontecer que essa bactéria vai se reproduzir por divisão binária, né? Vai se transformar em duas... Opa, até saiu do nosso slide aqui. Vai se transformar em duas células hospedeiras desse genoma, porém, elas vão levar o genoma viral sem entrar em ativação. Então, no ciclo lisogênico, o ácido nucleico não entra em ativação, o ácido nucleico viral não entra em ativação, e aquela bactéria, e aquela bactéria vai conseguir se reproduzir naturalmente. Só que agora ela não é a mesma bactéria, né, do ponto 1 aqui. Já nesse ponto 2, ela já é outra bactéria. Na verdade, eu faço uma retificação. Bem aqui, ó. No momento em que o genoma viral é inserido no genoma bacteriano, aqui no ponto 2, isso aqui não está valendo, ele já não é mais a mesma bactéria. Ela tem um genoma novo, ela tem um DNA novo, ok, gente? Então, vamos para a nossa revisão. Quantos ciclos nós estudamos hoje? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que acontece no ciclo lítico? Rompimento. Ao final do processo de maturação viral, acontece o rompimento. O que acontece no ciclo lisogênico? Não acontece rompimento. O metabolismo bacteriano vai continuar se reproduzindo, porém, com o material genético viral dentro dele. Não ocorre rompimento nem nada a mais, né? Só seu metabolismo que não entra em ativação. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco nós vamos para o nosso segundo vídeo, para que nós podemos conhecer algumas doenças virais. Ok, meu aluno Darwin? E eu já volto.